Aleluia, glória a Deus, santo é o teu nome. Irmãos, vale a pena ou não? Vale a pena ou não? Vale a pena. Tem luta? Tem. Tem dificuldades? Tem. Mas tem poder de Deus sobre a nossa vida. Tem presença do Senhor sobre as nossas vidas. Isso não tem nenhum preço. Irmãos, bom ano àqueles que eu não falei ainda. Bom ano, alguns a gente é a primeira vez que se vê, né? Já há um ano que não nos víamos, né? Aquela célebre frase. E eu queria já aproveitar que hoje temos bastante tempo, né? Não sei o que aconteceu aqui, mas glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, do 14 ao 15. Fica tranquilo que eu não vou ficar enchendo linguiça, não. Quando acabar, acabou. E graças a Deus que o Senhor proporcionou esse tempo para nós. Lucas capítulo 8, do verso 4 ao 15. É uma parábola muito conhecida que está em todos os três evangelhos sinópticos. A parábola do semeador. E diz assim essa parábola, que eu sei que todos vocês já ouviram. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu em meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu, produziu a 100 por 1. Dizendo isto, exclamou: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é essa? Respondendo-lhe Jesus: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam. E este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. E a que caiu à beira do caminho são os que ouviram e vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sob a pedra são os que estão ouvindo a palavra e a recebem com alegria. Estes não têm raiz, crescem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados pelos cuidados, riquezas, deleites da vida, e os seus frutos não chegaram a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, e esses frutificam com perseverança. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado por este momento. Eu te agradeço, ó Senhor, porque o Senhor é bom. Te agradeço, ó Pai, porque o Senhor nos ama. E o Senhor quer falar conosco, o Senhor quer nos ensinar, nos exortar, nos dirigir. Por isso trouxeste cada um aqui hoje. Estamos aqui porque o Senhor nos trouxe, porque o Teu Santo Espírito nos trouxe até aqui hoje. Então nós te pedimos, Senhor, que Tu possas estar nos ensinando a cada dia, que Tu possas estar nos corrigindo, que Tu possas estar nos direcionando para o caminho que o Senhor quer para cada um de nós individualmente e para esta igreja como noiva do Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Deus abençoe a vida de cada um, mais uma vez. Eu gostaria de continuar hoje com o tema que nós temos trazido nas últimas ministrações sobre batalha espiritual do ponto de vista bíblico, né? Que às vezes é um pouquinho diferente daquela batalha espiritual que nós vemos por aí. E nós temos acompanhado essa linha de pensamento para que a igreja esteja preparada, né?
porque tem uns pastores que dizem assim: meu lindo, né, minha linda, o ano 2026 vai ser só bênção. O que você viveu em 2024 não se compara com o que você vai viver em 2025. E todo ano é a mesma conversa, né? Mas eu não sou esse pastor, né? Eu acho que é melhor prepararmos a igreja, né, para aquilo que é uma realidade que nós vivemos. Porque a igreja não vive no país das maravilhas. A igreja vive num mundo que é dominado, né, pelo maligno. Não é o que a Bíblia diz? Nós vamos até ler esse texto hoje. Que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a glória de Deus e a glória do Evangelho. E hoje é culto de missões e normalmente nós não vemos essas duas temáticas juntas. Normalmente nós não vemos, né? E então hoje temos uma oportunidade perfeita para ligar estes dois assuntos que são inseparáveis biblicamente. Nós vemos às vezes nas igrejas cultos de libertação, de quebra de maldição, cultos de batalha espiritual, todas essas coisas, né, que as igrejas vão inventando por aí. E depois temos os cultos de missões, temos os congressos missionários, né? E é raro ligar esses dois assuntos, muito raro. Muito raramente esses dois assuntos são associados. Porém, na Bíblia eles são inseparáveis. Na palavra de Deus, inspirada pelo Senhor, escrita pelos apóstolos, escrita pelos profetas, esses dois assuntos são inseparáveis. O trabalho missionário, o avanço do Evangelho, os trabalhos na igreja, tudo isso é feito sobre constante batalha espiritual. Constante batalha espiritual. E não é porque o diabo é soberano, ou todo-poderoso, ou que ele tenha poder sobre a vida dos filhos de Deus. Não é isso. Mas porque o reino de Deus está avançando em território que antes estava em trevas. Está avançando em território inimigo. Isso gera luta, isso gera confronto. Ao contrário daquilo que às vezes somos ensinados. Na Bíblia, a batalha espiritual não é só no monte, eu tenho falado isso, não é só no quarto às 4 da manhã, né? Não é só no culto de libertação, ainda que possa haver uma luta espiritual ali também, ok? Mas a batalha espiritual ela é o pano de fundo e visível de missões, que nós às vezes não vemos, mas está lá. Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 10, capítulo 6, verso 12. Principados, potestades, dominador desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então a Bíblia ela é bem clara que o diabo, porque ele não é omnipresente, ele não está em todo lugar, ele precisa de se organizar, né? Ao contrário, ele não tem esse atributo que é só de Deus, né? O atributo da omnipresença. Só Deus tem esse atributo. É um atributo incomunicável de Deus. Ele não comunica esse atributo com ninguém. Então ele tem que se organizar, né? Ele tem que se organizar e ele tem uma equipa bem organizada, como a própria palavra de Deus nos mostra, né? E nós vemos que existe esse mundo espiritual organizado e sempre que o Evangelho ele avança, essa organização, esse império, ele recua. Sempre que o reino de Deus conquista território, existe sempre uma resistência maligna. E essa batalha, meus irmãos, não espante, ela não acontece só lá fora, nos campos missionários distantes, onde há perseguição, onde há escassez. Não, ela está acontecendo agora, aqui no culto. Agora aqui está acontecendo, aqui nesse momento, nesta igreja, dentro de alguns de nós. Porque o inimigo, na maioria das vezes, as suas manifestações não são de uma maneira extraordinária, né? É de forma subtil. É de forma muito subtil. É aquele sono que aparece só na hora da palavra. Justamente na hora da palavra bate aquela unção do sono na vida das pessoas. Mas não é só aqui. Não é só aqui. Em casa, vai orar, dá sono. Está lá mexendo no Instagram até as 3 da manhã. Mas quando vai orar, dá sono. Não é estranho isso aí? Vocês acham que não é estranho?
Está lá fofocando no WhatsApp até às 4, até às 2, até ter a resposta do outro lado. Mas quando vai ler a Bíblia, dá sono. Irmãos, isso é a realidade. E aqui agora acontece isso. É aquela inquietação, né? Levanta, senta, vai beber água, vai no banheiro, não consegue parar quieto. E nós achamos que porque o cara é rebelde, né? Não, o cara não tem reverência. Mas por que isso acontece? Porque assim, para ir no cinema, a gente fica lá 2h30, aperta o xixi para não perder nenhuma parte. Para ver série, a gente fica lá vendo, mas para o culto que é 2 horas, 1h30, a gente não consegue ficar quieto, não consegue ficar parado. E não é porque você está trabalhando na obra, não. É porque você é inquieto, existe algo espiritual que não deixa você parar para ouvir a palavra. Essa é que é a grande realidade. É o telemóvel, porque ele cola na mão, né? E parece que ele vem sozinho para a nossa mão. Irmãos, nós rimos disso, mas a maioria daqui viveu num tempo em que nós não tínhamos telemóvel. Eu estava falando com a Maria, ela não tem telemóvel. Eu não quero pagar a língua, não é? Mas eu oro para que eu não dê telemóvel para ela tão cedo. Aí eu não vou prometer nada, que às vezes a gente paga a língua daquilo que diz, né? Celular. Mas todo mundo entendeu que é telemóvel. Celular. Nós que luta, né? Aí eu falei para Maria assim, Maria, o pai é de um tempo que não tinha telemóvel. Quando eu tinha a tua idade, eu nem sonhava em telemóvel. Eu fui ter telemóvel com 17 anos. E eu comprei, trabalhei e comprei. E ela falou assim para mim, é sério? Como é que isso é possível, viver sem telemóvel, né? Aí a gente, quando tinha um telemóvel, era uma coisa que a gente chegava no trabalho, não sei se mais alguém lembra disso, agarrava no telefone, colocava no saco, dentro do cacifo, dentro do armário, ia trabalhar. Aí quando acabava o turno, a gente chegava lá, às vezes tinha uma mensagem, às vezes tinha qualquer coisa, entendeu? E nós éramos assim, mas agora, irmãos, eu acompanhei isso porque eu trabalhava, na minha vida profissional era tomando conta de uma loja. Então eu apanhei o tempo em que não havia telemóveis e apanhei o tempo em que já havia telemóveis. Ficou impossível de ter pessoal, ficou impossível de trabalhar, as pessoas não trabalham, as pessoas ficam agarradas ao telefone. É impossível, aí você vira o chefe mauzão, aí você vira o gerente que ninguém suporta, por causa de uma coisa simples, é um telemóvel, que a gente viveu tão bem sem ele, mas agora nós não aguentamos ficar sem, ficamos agoniados, nós fazemos quilômetros porque esquecemos do telefone na casa do fulano. Aí então você faz quilômetros para ir pegar o telefone porque você não consegue viver sem ele. Eu lembro-me uma vez que eu trabalhava e houve uma velhinha lá no meu trabalho, ela devia ter uns 80 anos, ela partiu o telemóvel dela, eu emprestei o meu telefone durante uma semana. Olha o tanto que a gente não dava valor, não é porque eu era bom não, é porque a gente não dava tanto valor ao telefone. Então nós vemos que nós vivemos isso até na igreja, no culto. A gente não consegue ficar sem. Parece que é algo que faz parte de nós. Parece que é algo vital para a nossa vida. É os pensamentos que vem, a gente está ouvindo a palavra, é o telefone, é os pensamentos, aí você começa a pensar nas contas, você começa a pensar nos problemas, você começa a pensar no seu trabalho, você começa a pensar em coisas e você não presta atenção no culto. E talvez você nunca associou isso a uma batalha espiritual. Porque a gente acha que a batalha espiritual é o povo com as mãos para trás encolhidas. Senta. Agora anjo, amarra a perna dele. Anjo, dá uma rasteira no cara. A gente foi habituado a ver esses espetáculos. A gente foi habituado a ver esses teatros. Então nós achamos que isso é a batalha espiritual. Aí, a luta, ela é invisível. Ela é subtil. E ela acontece dentro de nós. Porque quando a palavra de Deus é anunciada, existe resistência. Jesus explicou isso nessa parábola do semeador. Quem que rouba a semente? Né? Ele falou na parábola que eram os pássaros, mas depois ele explicou. O inimigo veio roubar a semente antes que ela criasse raiz.
A batalha espiritual muitas vezes não é barulhenta. Ela vem com distrações. Ela vem com os cansaços da vida. Ela vem com pequenos desvios de atenção. Por isso que é tão ruim, vocês soubessem, é tão ruim quando alguém se levanta e vai lá atrás. É tão ruim. Porque se vocês estivessem aqui, vocês iam entender. Quando alguém se levanta daqui para ir lá buscar um copo d'água, toda a igreja segue com os olhos. O foco deixa de estar na mensagem. Passa a estar na pessoa que se levantou para ir pegar água. Ah, pastor, eu não posso beber água. Você pode beber toda a água do mundo. Você pode beber café. Você bebe café. Aqui, eu ontem estava comentando, a gente nem cobra, porque o café está ali de gratuito. Beba à vontade, mas beba antes do culto. Traga para aqui. Aí tem o povo que chega atrasado às vezes e não sai cumprimentando todo mundo no meio do culto. Chega atrasado e cumprimenta todo mundo. Não, chega atrasado, você senta. Quando acabar o culto, você cumprimenta. Então, tudo isso são distrações que o inimigo usa. Tem pessoas que têm TDAH muito ativo, né? Qualquer coisinha, esquece. Qualquer coisinha, esquece. Né? A Cristina dorme no quarto lá e a luz da televisão que está na outra divisão lá, ela tem que ir lá desligar, porque ela não consegue dormir, porque tem uma luz lá que ela nem está vendo. Ou o nível do TDAH da pessoa. Então nós vemos que existem pessoas que são mais suscetíveis a isso. Né? E cada culto é isso. Cada culto é um campo de batalha. Mas não é entre Cristo e Satanás. Isso não acontece. Cristo já pisou a cabeça de Satanás. Né? Mas é entre essa luz e a cegueira das pessoas. Entre a verdade e a distração. Entre a palavra e o esquecimento. Entre a sua carne e o espírito que habita em si agora. Não é o que a Bíblia diz? Gálatas capítulo 5, 17. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais porventura o que é o vosso querer. Irmãos, carne não se converte. Carne não se converte. Quem ensinou que carne converte? Carne não converte. Carne não quer as coisas de Deus. Carne não quer culto. Carne não quer Deus. Por isso que alguns de vocês talvez tiveram resistência até chegar aqui. Talvez até chegar aqui teve problema. A sua carne resistindo porque ela não quer as coisas espirituais. Essa resistência maligna usando situações para te desanimar. Por vezes até dentro da tua própria casa. Ou dentro da igreja. Dardos inflamados do inimigo que tentam nos desanimar. É uma briga com a esposa em casa, é uma briga com os filhos, é a roupa que não está bem, é o fulano que lá na igreja que olhou torto para mim. É um desentendimento, é um momento de fraqueza espiritual, quem não tem? E tudo isso, para quê? Para que você não tenha contacto com a palavra de Deus. Tudo isso para isso. Porque a palavra cura, a palavra muda, a palavra transforma, a palavra salva, a palavra tem poder. E você acha que o inimigo quer que você tenha contato com a palavra de Deus? Nem aqui, nem em lado nenhum. Nem aqui, nem em lado nenhum. Por isso, a maior vitória espiritual do crente não é derrubar muralhas lá fora, mas é submeter o seu próprio coração à palavra de Deus. Existe uma resistência à obra de Deus neste mundo. Existe uma resistência à pregação do Evangelho. Existe uma luta para que você não se posicione como um embaixador de Cristo, que você deve ser. Irmãos, missões e evangelismo não é um anexo da vida cristã que você acessa de vez em quando. São o pulmão da igreja. E devem ser o pulmão de cada crente também, porque se você não respirar, você morre. E se a igreja não evangelizar, ela morre também. Como é que a igreja chegou até aqui? 2000 anos de história, pregando a palavra, evangelizando, ensinando. Imagina se os apóstolos tivessem ficado em Jerusalém, fechados no cenáculo, orando sem parar, e não tivessem ensinado e anunciado esse evangelho à igreja, às pessoas cá fora. Quando eles estavam orando, vocês lembram do texto de Atos capítulo 2, o que é que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre eles, o que é que eles fizeram? Eles saíram para a rua para anunciar as grandezas de Deus.
E o Espírito Santo nos chama, não só para nos submetermos à palavra, mas para poder sair dessas 4 paredes e anunciar lá fora também. Anunciar as grandezas de Deus também. E não ficou por aqui. Os discípulos bem tentaram ficar em Jerusalém. Eles estavam bem acomodados ali, né? Estavam acomodados naquele mundo deles, né? No mundo judaico. E foi preciso o próprio Deus. Não pense que foi Satanás. Satanás pode ter sido um instrumento para a vontade de Deus, mas o próprio Deus permitiu as perseguições para que os crentes, fugindo das perseguições, acabassem levando o evangelho fora do contexto judaico. As perseguições ao evangelho sempre foram um combustível missionário. Aquilo que por um lado era considerado a fúria de Satanás, Deus usava como uma estratégia evangelística. Veja que o verdadeiro problema das missões nunca foi a perseguição, mas foi aquilo que a Rose falou a semana passada: omissão. Esse é o grande inimigo das missões, do evangelismo. É eu ser omisso àquilo que Deus colocou sobre a minha vida. Sempre que a igreja prega a palavra, em contexto de perseguição ou não, a igreja avança. Faça uma pesquisa. Está muito na moda o ChatGPT, né? Faça uma pesquisa quando chegar em casa, no ChatGPT, e pergunte países onde o cristianismo mais cresce hoje no mundo. Não pense que é no Brasil. Não pense que é nos Estados Unidos. Não pense que é na Europa. É os países que vão aparecer em primeiro lugar: Nepal, China, Nigéria, onde nós vemos as pessoas sendo enterradas vivas, colocadas num buraco, incendiadas vivas. Tanzânia, Uganda, que é toda aquela África subsaariana, né? Subsaariana é porque está abaixo do Saara. E vemos um detalhe importante nesses países onde o evangelho cresce mais do que em qualquer outro lado do mundo, é que a grande maioria desses países são países com restrições à pregação do evangelho. São países de perseguição religiosa. São países onde ser cristão custa muito caro. Mas mesmo assim, a igreja cresce. Isso nos ensina algo profundo, que a perseguição ela nunca parou a igreja. A proibição de pregar nunca parou o evangelho. A oposição nunca parou o avanço da igreja. O que para o avanço da igreja é a igreja parar de pregar. O que mata a igreja é ela deixar de respirar. E a respiração da igreja é a pregação do evangelho. E enquanto a igreja prega, testemunha, anuncia Cristo, vive o evangelho, ela pode estar perseguida, mas ela nunca está derrotada. Nunca. E a história prova isso, a Bíblia prova isso, e o mundo prova isso hoje. A igreja cresce onde ela não tem liberdade. A igreja cresce porque o evangelho é poder de Deus, meus irmãos. Roma tentou parar a igreja, falhou. Governos tentaram parar a igreja, falharam. Ideologias tentam hoje parar a igreja, vão falhar também. Por quê? Porque Cristo edifica a sua igreja e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Pensa assim: quantos presos foram evangelizados por Paulo? Quantas pessoas Paulo não evangelizou na prisão? Atos capítulo 16. Ele é preso, mas Silas louvam a Deus. O Senhor quebra ali as cadeias. Aquela família do carcereiro, toda ela foi salva. A Bíblia diz que foi salva ela, ele e toda a sua casa. Mas olha outro pormenor importante que está lá em Filipenses capítulo 1, verso 12 a 13. Diz assim: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que todas as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo está escrevendo essa carta numa prisão em Roma.
de maneira que as minhas cadeias, as minhas prisões em Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e todos os demais. Irmãos, será que nós temos consciência? Porque a gente lê a Bíblia e esses detalhes passam assim despercebidos. Será que nós temos consciência do que é que isso quer dizer aqui? Que toda a guarda pretoriana e todos os demais tiveram conhecimento do Evangelho do Senhor. Quem era a guarda pretoriana? Uma tropa de elite do Império Romano, responsável por proteger pessoalmente o imperador, guardar prisioneiros políticos importantes, como era Paulo, manter em segurança o palácio imperial. Não eram soldados comuns, era a elite do exército e não só da sociedade. A elite de Roma. E não eram poucos. Entre 9.000 a 12.000 soldados. Em alguns momentos da história chegou a 15.000 soldados, organizados em batalhões por Roma e outras províncias romanas. E Paulo, ele estava preso, como a história diz, e ele era acorrentado por turnos a diferentes soldados. E eles iam trocando esse turno a uma série número de horas, eles trocavam o turno. Outro soldado vinha substituí-lo. Por isso que ele usa tanto uma linguagem militar. Por isso que ele escreve Éfeso e ele está escrevendo Éfeso capítulo 6, falando da armadura de Deus, e ele está olhando para um soldado pretoriano e escrevendo e usando aquela imagem do soldado como uma simbologia para nós. E cada turno, cada soldado, ele olhava e disse: olha, mais uma oportunidade de eu pregar o Evangelho. Mais uma oportunidade de eu tornar Cristo conhecido. Essa era a mentalidade dele. E qual foi o resultado disso? O maior missionário da história virou literalmente um missionário particular do exército de Roma. Um missionário particular da guarda pretoriana. E quando Paulo diz que o Evangelho se tornou conhecido, não quer dizer que toda a gente aceitou Jesus, obviamente. Mas toda a gente sabia quem ele era. Toda a gente sabia porque é que ele estava preso. Toda a gente sabia quem era Jesus e o que era o reino de Deus. A prisão não parou a missão. A prisão levou o Evangelho a pessoas que, caso contrário, não poderia ser possível ser evangelizadas. Aquela prisão virou um campo missionário. O império tentou calar o pregador, mas Deus colocou o pregador dentro do império. Olha como Deus é maravilhoso. Ao ponto de quando Paulo termina a carta, no capítulo 4 de Filipenses, no verso 22, ele diz assim, é quase uma ironia, mas ele diz assim, olha, todos os santos vos saúdam. Todos os santos, está a falar da igreja, toda a igreja vos saúda, especialmente os da casa de César. Vocês entendem o que isso quer dizer? Que na casa de César, lá no palácio, havia irmãos em Cristo também. Havia pessoas que tinham recebido o Evangelho, que estavam a pregar lá, que estavam a evangelizar lá, que tinham recebido o Evangelho por Paulo. Paulo está preso em Roma, o César aqui é o imperador. Provavelmente Nero nesse período, né? E nós vemos aqui que servos, funcionários, escravos, soldados, todos eles receberam o Evangelho. Havia cristãos dentro do próprio sistema imperial romano, porque o Evangelho não fica na periferia da história, ela invade a história, ela invade poderes, ela invade instituições. O império que crucificou Cristo está agora com servos de Cristo lá dentro, né? Isso é aquela batalha espiritual. A gente não vê isso, a gente não pensa nessas coisas, mas a gente pensa assim, olha como é que Deus rompeu barreiras. Olha como é que o Espírito Santo bom rompeu barreiras que aos nossos olhos, a gente olha para esses governantes daí, a gente pensa, não vale a pena pregar para esse povo, porque esse povo é tudo, eles estão num sistema maligno, eles são aí servos do diabo mesmo. Irmãos, o Evangelho pode chegar onde nós nunca imaginamos. Nunca imaginamos. César achava que estava governando o mundo, mas Cristo estava conquistando a sua própria casa. Só palavra de Deus, pregação do Evangelho, as cadeias e o Espírito de Deus mudando toda uma história. E a maior prova de que Cristo reina não é pessoas gritando e espumando pela boca, mas são pecadores se convertendo ao Evangelho, pessoas se convertendo inclusive em ambientes que são opostos ao Evangelho. O Evangelho chegou onde ninguém imaginaria. Por quê?
Paulo decidiu não ficar calado. Paulo decidiu não ter medo. Isso é batalha espiritual. O avanço silencioso e imparável do Evangelho em ambiente hostil, né? E ele diz, olha, aquilo que me aconteceu, vocês acham que é ruim eu estar preso? Vocês acham que é ruim eu estar açoitado? Não. Isso foi muito bom. Porque através disso, muitas vidas foram alcançadas e salvas. Agora, às vezes, Deus vai te colocar em situações difíceis. Deus vai te colocar em situações difíceis. Eu vou dizer que, provavelmente, em 2026, você vai passar por situações difíceis. Essa igreja é toda ao contrário, né? Provavelmente isso vai acontecer. Provavelmente em 2026 vai haver situações que você vai pensar assim, Deus, mas por que eu estou passando por isso? Para que o Senhor me colocou aqui? Eu estou sendo humilhado, eu estou sendo, injustiçado, eu estou sendo difamado. Talvez você está aí no mesmo sentido que Paulo estava lá na prisão. Porque tem pessoas que precisam de ouvir o Evangelho. E você quem tem essa palavra. E você quem tem essa verdade. E você quem foi alcançado por essa luz. Então você tem essa luz também. Então pensa assim, você diz, eu não consigo ver propósito nenhum naquilo que eu estou passando. Eu já ouvi isso, pastor, eu fico olhando para a situação que aconteceu, eu não vi propósito nenhum naquilo. Talvez o único propósito é você abrir a sua boca e anunciar Cristo. Talvez só isso, não tem outro. Talvez esse seja o propósito de Deus para si. E essa é a certeza, o propósito de Deus para nós como igreja. Foi o próprio Deus que nos chamou a anunciar as boas novas do reino. Deus não nos chamou para abrir templos. Deus não nos chamou para abrir igrejas. E quando eu digo igreja, instituições, né? Associações, como a gente tem que ter uma associação, tem que estar legal, tem que ir na prefeitura. Deus não nos chamou para essas coisas. Eu não estou dizendo que isso não é importante, eu não estou dizendo que isso não é bom, mas Deus não nos chamou para fazer grandes eventos na igreja. Não, porque a igreja tem que ter eventos, tem que ter coisas para animar o povo. Deus não nos chamou para nada disso. Deus não nos chamou para ter uma organização religiosa poderosa, financeiramente saudável. Deus não nos chamou para isso. Não estou dizendo que isso não é bom, eu também não estou dizendo que isso é pecado. Mas às vezes nós concentramos esforços naquilo que Deus não nos mandou. E deixamos de fazer aquilo que Deus nos ordenou. Às vezes estamos nos desgastando com uma agenda cheia de nada. E deixando para trás o que é importante. Sacrificando nossas famílias, sacrificando nossas vidas. Com uma logística religiosa muito complexa. Deixando essa máquina religiosa nos envolver, nos sufocar. Pensando que estamos a fazer algo muito importante para Deus. Mas às vezes estamos a fazer até para nós mesmos, nem é para Deus. E não esquecemos que Jesus ele nos deu uma ordem direta e muito clara. Ele diz lá, Marcos 16, verso 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. A ordem é essa, a ordem para nós é essa. Ide e pregai o Evangelho. Claro, por consequência disso, comunidades cristãs vão se formar. Por consequência disso, igrejas vão abrir, obviamente. Mas o foco não é esse. O foco é anunciar Jesus e Ele ser glorificado na vida de cada um aqui. Porque não importa ter uma igreja cheia de gente, se Cristo não é glorificado na tua vida, o que é que você vem fazer aqui? Essa é que é a grande realidade. E nós estamos mudando o foco da coisa. Nós estamos entrando numa máquina religiosa que é tudo que Cristo criticava, tudo que Cristo combatia. Aí vira uma hipocrisia, porque aí uns querem ser melhores que outros, porque uns querem ser mais santos que outros, porque só pode, para fazer isso tem que ser bom, para fazer o outro tem que ser mau, sei o quê. Então vira essa disputa, mas Deus não nos manda. Deus fala assim, olha, vai, prega o Evangelho a toda criatura. É isso que Ele fala. Ai, mas quantos membros tem que ter? Como é que é? Eu vou pregar, tem que reunir quantos membros? Tem que batizar quantas pessoas? Né? Quantos discípulos eu tenho que ter? Jesus deu ordem, prega, anuncia a palavra. O restante é com Ele. O restante é com Deus. Ai, mas se não se batizarem? Ai, você pregou a palavra? Tua consciência está tranquila. Mas se não crerem em mim? Você pregou a palavra?
Então descansa, meu irmão. A nossa missão é pregar. O resultado dessa pregação já é outro departamento. Crer já é outro departamento. Essa que é a grande verdade. Crer já não é responsabilidade sua. Você creu, por isso você prega. O crer é responsabilidade de quem ouve. Deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Não fazer como aqueles homens que apedrejaram Estevão, que ouviram a palavra do Evangelho e Estevão cheio do Espírito Santo diz assim: olha, vocês estão resistindo ao Espírito Santo. E tem pessoas que resistem ao Espírito Santo. Tem pessoas que resistem à palavra. Mas não é porque as pessoas resistem que eu deixo de pregar. A minha missão é pregar. Agora, crer já vai depender do terreno que vai receber essa semente. Lembra da parábola do semeador que nós lemos? Está lá em Mateus 13, Marcos 4, Lucas capítulo 8. Jesus conta que um semeador saiu a semear. E a semente era sempre a mesma. E o semeador era sempre o mesmo ali também. O que é que mudava naquela parábola? O solo. O que mudava era quem recebia, né? E ele explica assim, olha, a semente é a palavra de Deus. Aquilo que eu vou semear é a palavra de Deus, não são promessas vazias, não são profecias sem nexo, não, é o que a palavra diz, e o que a palavra diz a gente semeia, fora disso a gente não semeia. O que Jesus está dizendo assim, olha, não são técnicas de pregação, não, porque o cara tem que fazer assim, tem que ter o microfone aqui, não pode mudar o microfone, e tem que não estamos a falar de regras de homilética, de hermenêutica, de exegese, não tem nada a ver com isso. Estamos a falar, a palavra é a semente e só ela, não tem a ver com técnicas, com métodos evangelísticos. Não, pastor, vamos fazer assim porque está na moda e assim vai atrair mais. Não, 1000 vezes não. É a palavra de Deus que tem que ser pregada. A semente é a palavra de Deus, o Evangelho, a fidelidade às Escrituras. Olha o que é que Paulo prega em 1 Coríntios 4, 6. Ele diz assim: para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, a não ultrapassar o que está escrito, para que ninguém se ensoberbeça a favor de um e contra o outro. Olha o que é que Paulo está combatendo uns negócios bem complicados em Coríntio ali. É o rapaz que dorme com a madrasta, é os irmãos que ficam brigando um com o outro, levando para tribunal, é os irmãos que gostam, eu gosto mais da pregação do pastor Antônio, eu já gosto mais da pregação do irmão Juan, eu já gosto mais da pregação do irmão Fernando. Paulo está combatendo esse tipo de pessoas assim, difíceis. E Paulo estabelece um princípio regulador. A Igreja de Cristo não vive de opiniões, de achismos. Eu acho que o pastor devia fazer assim. Não. A igreja nem de modas, nem de experiências pessoais, nem de preferências. Ela vive nesse princípio regulador que se chama Palavra de Deus. E por isso Paulo diz, olha, não ultrapasse o que está escrito. Não inventa doutrina bíblica onde a Bíblia não fala. Não força a Bíblia a dizer o que ela não diz. Não tente construir coisas na palavra que não estão lá. Não tente substituir a autoridade das Escrituras por outras coisas e tradições e experiências humanas. É o que nós aprendemos da Reforma. Só a Escritura, somente a Escritura. Esse princípio é tão importante porque ele é um freio de segurança para a igreja. E evitando invenções, práticas inventadas, revelações, às vezes contradizem até a própria palavra de Deus. Doutrinas baseadas em experiências e não em texto. A Bíblia diz o que existe. A Bíblia nos diz como lutar. E a Bíblia nos diz até onde é que nós podemos ir. E onde a Escritura para, nós paramos também. E esse princípio é importante para nós. Senão a gente transforma o Evangelho num produto, missão num show, o culto numa apresentação, o poder de Deus em espetáculo. Olha, vamos ver o tanto que Deus é poderoso. Solta o casaco e o povo cai para trás. E o povo gosta dessas coisas, né? Olha, tem que ir naquela igreja que o pastor lá, quando ele toca a mão em mim, você tem problema com outras coisas, né? Você tem que controlar essa carne sua. Esse que é o problema. Então nós vemos que a igreja, ela vence o mundo não é com criatividade teológica, mas com fidelidade bíblica.
E Paulo diz assim, olha, não ultrapassar o que está escrito para que ninguém se soberbeça, porque quase todo o erro doutrinário nasce de orgulho humano, de querer ir além do que Deus revelou. Nós temos a mania de que nós temos que explicar tudo. Não, a pessoa às vezes chega perto de mim e pergunta alguma coisa e acha que eu tenho que saber tudo. Não, o pastor tem que saber tudo. Calma aí, o cara, né, preparou para ser pastor, né, fez lá os cursos da teologia, essas coisas, então ele tem que saber tudo. Irmão, mas ninguém sabe tudo. E isso não é uma apologia. Eu não estou me justificando se isso acontecer comigo. É que nem tudo é claro na palavra de Deus. Então, às vezes, no outro dia estava até falando com o Marcelo sobre isso, estava vendo uma pregação. Às vezes as pessoas, para justificar as suas doutrinas, para justificar as suas ideias, elas colocam coisas no texto que o texto não está dizendo. Parece que é, mas o texto não está dizendo. Então, para justificar aquilo que eu quero, é igual às igrejas inclusivas. Não, porque Romanos capítulo 1 está falando de uma relação homossexual no contexto de culto pagão. Mas o texto não diz isso. Então, a gente vê que às vezes para justificar os nossos pecados, a nossa doutrina, aquilo que a gente quer, a gente começa a acrescentar na Bíblia aquilo que ela não diz. E nós temos de ter humildade para às vezes olhar para um texto bíblico e dizer assim, isso é complicado para mim. E eu não consigo explicar isso. E eu me rendo ao texto. E eu me rendo a Deus. E eu me rendo à sabedoria infinita de Deus que não cabe na minha mente. Aí nós ficamos debatendo calvinismo e arminianismo, porque eu não consigo olhar para a soberania divina e harmonizar com a responsabilidade humana. A gente fica brigando isso, porque orgulho humano. Eu sei, eu tenho a revelação, vocês têm que me ouvir a minha, eu tenho que ter mais seguidores, todo mundo. Olha, eu tenho 4 mil, eu tenho 5 mil, eu tenho 1 milhão de seguidores, então eu sou o cara. Essa é que é a verdade. Orgulho, porque nós não temos coragem de dizer assim, olha, eu não entendo. Esse texto é muito profundo, eu não estou conseguindo alcançar. Será que Deus quer que eu entenda isso? Porque a Bíblia diz, olha, as coisas reveladas são para os homens e as coisas ocultas são para Deus. E às vezes nós temos que admitir que existem coisas que nós não sabemos, que nós não entendemos na sua plenitude, porque Deus, Ele é insondável. Não é o que Paulo fala na sua oração? Oh, quão insondáveis os teus caminhos, quem conheceu a tua mente? Quem foi o teu conselheiro? Aí nós achamos que Deus está numa mesa e nós estamos cortando pedacinho por pedacinho para estudar Deus. Mas não funciona assim. Tudo que você conhecer de Deus não chega a ser um copo d'água num oceano, que é Deus. Agora, vamos deixar de buscar Deus por isso? Não. Vamos ter toda a certeza que quanto mais buscamos, mais dá para a gente buscar. E se Deus quiser revelar, Ele revela muita coisa. Deus nos chama a crer, a obedecer e a permanecer dentro das linhas da sua palavra. E isso é maturidade. Onde a Bíblia fala, nós falamos. Onde a Bíblia se cala, nós nos calamos. E isso protege a nossa fé. E é exatamente assim que a igreja permaneceu viva e poderosa. O que nós, como igreja, semeamos é a palavra de Deus e nada mais. E essa palavra é toda a semente que você precisa. Ai, pastor, eu tenho muitos problemas. Eu acho que eu preciso de libertação. Eu acho que eu preciso disso. Você lê a Bíblia? Não. Como assim? Você ora? Ai, pastor, dá um sono. É isso que a gente vê, é isso que é o meu dia a dia. A gente vai nas casas das pessoas, é problemas com o filho, com isso, com aquilo. Mas vocês têm um tempo de ler a Bíblia? Não, pastor, não dá tempo, né? Dá tempo, pastor, é muito corrido. Pior que dá. Quem quer, dá. Quem quer, dou glória a Deus aí, o grupo do povo aí animado para ler a Bíblia no ano. Glória a Deus, mas que não seja só leitura. Que seja prática. Que seja guardar no coração. Como diz a palavra, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus é toda a semente que você precisa e Deus colocou essa semente nas suas mãos. E lá no capítulo 8 do Lucas, verso 12, diz assim: e caiu à beira do caminho, a que caiu à beira do caminho, né, a semente, são os que a ouviram e vêm a seguir o diabo, Jesus falando, e arrebata-lhes do coração a palavra, para não se ceder, que crendo sejam salvos. A semente cai num caminho duro, num caminho
no caminho, né? Onde os carros passavam, as carroças, as pessoas pisam. A semente não consegue entrar ali, é um caminho duro, né? E quem que vem tirar essa semente? O diabo. Jesus explica aqui. A pessoa ouve, mas não entende, e o maligno arrebata que foi semeado. Não é uma luta visível, não é uma coisa que você vê. A pessoa que vem aqui ao culto, vem aqui e tal, ouve a palavra, mas é à beira do caminho e fica indiferente. A dureza, uma cegueira espiritual. É aquela batalha espiritual que ninguém vê. A pessoa está resistindo, um coração fechado. Os olhos espirituais estão fechados, e a Bíblia bem diz quem é que fecha os olhos espirituais. 2 Coríntios capítulo 4, verso 3 e 4, né? O Deus deste século que cegou o entendimento. Claro que o diabo não é um Deus aqui no mesmo sentido do Deus Todo-Poderoso, mas no sentido que muitos o têm adorado, têm colocado como primazia. E é isso que tem cegado as pessoas. A adoração a Satanás cega o mundo. Talvez você pense assim, não, eu não adoro Satanás, porque eu não tenho uma estátua de Satanás lá onde eu me debruço sobre ela. Talvez você possa pensar assim, mas você ama, às vezes, músicas que normaliza adultério, né? E violência. Você ama, às vezes, ambientes onde ele governa. Você ama, às vezes, práticas que ele dissemina. Contendas, fofocas, divisões. Você ama, às vezes, discórdia. Tem gente que gosta de ver um circo pegar fogo. Tem gente que gosta. Você viu o babado lá? Tem gente que ama a vaidade. Tem gente que ama a luxúria. Então você diz assim, não, eu não adoro Satanás. Porque você está pensando da maneira errada. Mas talvez você adora coisas que são de Satanás. Verso 13, e a que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas não têm raiz. Creem apenas por algum tempo, e na hora da aprovação eles se desviam, né? O solo pedregoso, né? Que é aquele entusiasmo, mas que não cria raiz. Recebe com alegria, cresce rápido, mas não tem raiz. Quando vem uma dificuldadezinha, uma perseguição, sai fora. Essa fé é emocional. É a fé mais comum hoje. Nos cultos que deixaram de ser espirituais e passaram a ser almáticos, porque antes o culto era algo espiritual. Tudo apontava para Deus, tudo apontava para Cristo, tudo apontava para as coisas. Agora é almático, aponta para mim. O louvor, né? É para mim. Olha o tanto que ela toca bonito. O tanto que ele canta. O tanto que ele fala bem. Não, o pastor fala bem. Isso aqui nem é meu caso aqui. Mas é tudo para mim. É tudo. É almático, é para alimentar a minha alma, não é para alimentar o meu espírito. Aí que gera esses crentes emocionais. O crente gosta do coach. O crente que gosta desses ambientes, não, ali é tão bom, porque a luz está apagada, a gente não tem nem que ler Bíblia, né? Nem cansa para ler Bíblia. Né? Não. Essa é a fé dos tempos modernos. É as pessoas que gostam da ideia de Jesus, mas não gostam do custo em segui-lo. É aquele que gosta de Jesus, mas não aguenta a luta. É aquele que gosta da ideia de seguir Cristo até aparecer uma dificuldade. Eu gosto muito da igreja, até eu ter um desentendimento com alguém. Aí quando eu tenho desentendimento com alguém, tem 150 pessoas na igreja, mas eu desentendi com uma, então as outras 149 não valem nada para mim. Eu vou deixar porque aquela uma representa toda a igreja. Né? Eu gosto muito, até alguém pisar no meu calo. Eu gosto muito do evangelho, até eu começar a ser perseguido por ser cristão. Eu gosto muito de Jesus, mas eu gosto mais de ter uma boa reputação lá no meu trabalho. Eu gosto, até. Esse é o crente sem raiz, é o crente emocional, é o crente infantil. E certamente não é esse tipo de crentes que está surgindo lá na Nigéria, e no Nepal, e na China. Porque muitos que se dizem crentes hoje no Ocidente, no nosso contexto, não resistiam um dia como crentes nesses países. Porque lá a proposta é assim, é a mesma para nós, atenção. Morra por amor a Jesus. A proposta é a mesma.
Só que lá é literal, é físico. E lá as pessoas entenderam o Evangelho e morrem por amor a Jesus. Não é aquele negócio que você fala assim, eu morro para Jesus, mas não consegue deixar de fumar, não consegue deixar de beber, não consegue deixar disso e daquilo. Que morte foi essa para Jesus? Não é o que Paulo fala em Romanos capítulo 6? Como eu vou continuar pecando se eu já morri para Jesus? Que eu fui sepultado com Ele no batismo. E agora eu vivo uma vida que já não é minha, é dele. Esses que estão lá nesses países, eles entenderam essa palavra de morrer para Jesus. Porque o próprio Jesus diz assim, Mateus 16, verso 25, aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim vai achar a sua vida. E esses nossos irmãos ouviram perfeitamente a palavra de Deus e confiaram na palavra de Deus. Agora não é o que acontece com essas solo pedregoso que recebe a palavra, até cresce. Vocês já viram, né? Chega na igreja, trabalha, faz, acontece, primeiro problema, encosta no banco, sai fora, não quer mais nada com isso, não quer, não, igreja não gosta, igreja não é de Deus e não preciso disso, não é, é tudo falso. Verso 14, e a que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida e os seus frutos não chegaram a amadurecer. Esse aqui tem um coração dividido. A semente cresce, é sufocada. E Jesus diz, olha, as preocupações do mundo, o engano, o deleite, o pecado. Aqui Cristo, ele não é nem rejeitado, ele não é diretamente rejeitado, mas ele é concorrido. Eu gosto de Jesus, mas eu não gosto. Gosto também do meu pecado. Eu gosto de Jesus, mas eu não posso deixar certas coisas que eu faço. Eu gosto de Jesus, mas eu gosto também do adultério. Eu gosto de Jesus, mas eu gosto da pornografia. Eu gosto de Jesus, mas eu gosto também, né, da mentira. Eu gosto de Jesus, mas eu gosto mais dos planos que eu fiz para a minha vida. Os planos de Deus é muito careta. Parece que não tem muita piada, a gente não sente muita coisa. Esse é o que está nos espinhos. Divide, concorre. Eu gosto de Jesus, mas Jesus não é prioridade para mim. Essa é a que caiu nos espinhos. Verso 15. E a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra e a se frutificam com perseverança. A boa terra, o coração regenerado. A semente entra, cria raiz, cresce e dá fruto perseverante. Até a palavra no texto de Mateus diz 1 por 30, 60 e 100. E aqui é a obra da graça de Deus. Não é só ouvir a palavra, é ser transformado pelo poder do Santo Espírito. Não é uma aparência de mudança, não é uma aparência de crente. Tem um povo que é tão crente, mas está sempre cambaleando na fé. Eu não entendo isso. É tão crente, é tão espiritual, mas está sempre cambaleando. Não conseguem viver uma vida cristã que não seja oscilante. Mas a Bíblia diz que quando o terreno é bom, cresce e frutifica de forma perseverante, não é ocasionalmente, não é oscilante. Porque tem uns irmãos que são uma bênção, às vezes. Esse é que é o problema. Porque tem dias que parece que estão no céu e tem dias que parece que são enviados do inferno. Irmãos, problemas todos nós temos. E problemas todos nós temos. Você acha que tem muito problema? Você que lidera a igreja aí, você que, não sei se todos aqui que está no departamento, Márcio, Marcilano, povo daqui, vocês acham que tem muitos problemas? Todos têm. Será que tem problema no seu casamento? Todos têm, meus irmãos. Tem problema na educação dos seus filhos? Todos têm, meus irmãos. Você tem problemas para se manter fiel, firme? Todos lutam. Paulo lutava. Mas uma coisa que nós temos também é a habitação do Santo Espírito sobre as nossas vidas.
Deus habita em nós. Irmão, põe isso na sua cabeça. Deus habita em nós. Ele não é um visitante de fim de semana. Ele não é um invasor ocasional da sua vida. Ele faz morada em você. Aí nós cantamos: vem me visitar hoje aqui. Mas quero aprender. Essa parte não é mal. Quero aprender mais de ti. Ok. Espírito vem. Espírito vem. Espírito Santo. Mas ele já não está em mim. Mas ele já não habita em mim. Mas não sei o cara que escreveu isso aqui. É bênção, louvor. Não estou falando que não pode cantar isso. Não é isso. Mas não é compatível com o que a palavra diz. Vem me visitar, mas o Espírito Santo é uma visita na nossa vida. Então cuidado aí se o Espírito Santo é uma visita na tua vida. Porque tanto quanto eu sei, ele fazia visita lá no Antigo Testamento, lá. De vez em quando ele vinha, pôr sobre depois ia embora. Agora não. Agora ele habita. Ele habita em nós. E essa é a certeza que você tem que ter. Irmão, nós vivemos uma relação com Deus como se Ele fosse um Deus distante. Irmão, mas não é. Como se Deus tivesse uma hora marcada para agir. Como se Deus tivesse limitado. Minha irmã, meu irmão, se você foi alcançado pela graça de Deus, Ele vive constantemente em ti. O Espírito Santo habita em ti. E você tem um acesso constante, permanente, eterno, poderoso em Deus. Cresça e persevere nessa graça. Tenha a certeza que é o Espírito Santo que habita em ti e que te sustentará na tua caminhada aqui nesta terra. Aleluia. Aí você fica assim: será que eu sou salvo mesmo? Será que eu sou filho de Deus? Mas o que a Bíblia diz? Que o Espírito Santo confirma com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Entende isso? Aí a gente vive a nossa vida cambaleando, né? Igual um Mefibosete da vida. Olha, um detalhe importante é que a mesma palavra, olha que interessante, a mesma palavra que é pregada, que é semeada nos diferentes tipos de solos, ela produz resultados completamente diferentes, mesmo em quem recebe. Porque os corações são diferentes. Nem todos, fica bem claro no texto, que nem todos dão frutos do mesmo jeito. Mateus capítulo 13 diz, olha, 30, 60 e 100 por um. E não é por acaso que Jesus deixa isso registrado por nós. Nada na palavra é por acaso. Porque isso nos protege, às vezes, até do orgulho. Olha o tanto que eu sou usado por Deus. Olha o tanto que eu faço mais. Eu sou muito mais útil na igreja que o outro irmão lá. Porque eu faço muito mais, eu dou muito mais fruto. E o outro cara lá dá pouco fruto. Mas isso, vamos lá ver, a mesma palavra produz quantidade de fruto diferente, para que não haja orgulho em quem tem muito e para que não haja desprezo em quem tem muito, quem tem pouco. E o semeador, ele é chamado a semear fielmente, não só escolher onde é que eu quero semear. Eu vou semear só naquele povo ali, né? Porque eu acho que aquele lado ali ele é mais crente, né? Eu vou semear para ele. Aquele lado ali parece que tem um coração muito duro. Eu vou olhar para aqui, vou pregar para aqui. Não. O semeador, ele põe a sua semente igual para todos. Ele não escolhe a quem pregar. Ele simplesmente ele ministra a palavra. Simplesmente ele manda a semente. Porque não depende dele. Como o fruto também não depende dele. Depende do agir soberano de Deus, quebrando e abrindo o coração para a palavra. Essa é que é a grande verdade. Então nós vemos que nesse texto aqui, que a gente nunca olha para isso como uma batalha espiritual, mas nós vemos o inimigo tentando impedir a palavra, tentando enfraquecer, né, a perseverança, né, nas pedras, tentando sufocar com o mundo nos espinhos, mas quando Deus prepara o coração, não há inferno que segure o fruto. Não há força maligna que trava o agir de Deus. Não há obra contrária que possa parar a pregação e o fruto que o Evangelho vai dar. Por isso que eu não posso gloriar.
Paulo diz assim, olha, o que é que tu tens que não tenhas recebido? E se tu recebeste, porque é que tu glorias como se não tivesse recebido? Ou seja, tudo que tu tens, tudo que há de bom em ti, tu só tens porque Deus te deu. Porque Deus fez com que esse evangelho que entrou desse muito fruto. E de calhar a ti, Ele quis que desse 100. E a outro, Ele quer que dá 30. Glorificado seja Deus no 100 e glorificado seja Deus no 30. E o último detalhe aqui, que o semeador, ele espalha, né? Espalha essa semente de uma maneira generosa por todos. Isso é como nós devemos fazer. Pregando para todos, servindo a todos, anunciando a todos e confiando que o crescimento não está nas nossas técnicas. O crescimento não está na emoção. Não, vamos cantar uma música mais para tocar no emocional, para ver se as pessoas choram mais, vêm à frente, aceitam Jesus. A gente acha que é isso que é a conversão. A gente acha que a conversão é o vir à frente e levantar a mão. Mas não é. A conversão é o agir poderoso de Deus dentro do coração do homem. E tirando esse coração de pedra que nós temos e colocando um coração receptivo de carne, um coração que vai receber a palavra. Então nós vemos que essa parábola nos ensina que a maior batalha espiritual na missão não é contra manifestações demoníacas, não é contra perseguições religiosas em ambientes hostis, é pela recepção na palavra no coração humano. Mas a nossa maior esperança é que Deus ainda transforma caminhos e terrenos duros em terra boa, terra fértil. A nossa ordem é... Qual é a ordem para nós? A toda criatura. Vamos escolher alguns? Eu vou dar mais atenção. O cara tem um dízimo bom, eu tenho que dar mais atenção para ele, né? Tenho que fazer mais visita para ele, né? O cara tem um dízimo bom, se o cara deixa de dar dízimo, eu perco. Não, meu irmão. No dia que isso acontecer, que Deus nem permita da gente ter uma porta aberta, que Deus nem permita. Agora, quando Jesus fala assim, Marcos capítulo 6, verso 15, e ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda a criatura, e quem crer, o que é que diz o texto? Quem crer? Verso 16, coloca aí, Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Irmãos, conversão é para quem crê. Batismo é para quem crê. Salvação é para quem crê. Mudança de vida é para quem crê. Mas sabe o que é mais para quem crê? O texto continua, verso 17, que também é para quem crê. Esses sinais vão acompanhar aqueles que creem em meu nome. Não é no seu nome. Não é eu declaro, eu determino. Você não determina nem para o seu cachorro para fazer xixi no sítio certo. Quanto mais para Deus. Quem tem cachorro sabe o que é que eu estou falando. Você não determina nem para ele. Você não determina nem para sua esposa nada. É ela que determina para ti. Então você vê assim, eu determino, eu declaro. Esses sinais vão acompanhar os que crerem. Em meu nome, está falando de Jesus. Expelirão demónios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, serão curados. Isso é para quem crê. E se Jesus deixou escrito que estes sinais acompanham os que crerem, eu creio nisso. Eu creio que isso é para nós, eu creio que isso é para a igreja. Aleluia. Irmãos, a nós está dada uma missão. Ide e pregai o evangelho. E quando nós fazemos isso, nós estamos participando na ofensiva do reino contra um mundo em trevas. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome. O maior campo de batalha espiritual, meus irmãos, não é naqueles momentos dos cultos de libertação, das subidas no monte. Aí também tem. Não estou falando que aí não tem.
Mas o maior campo de batalha espiritual é no avanço do Evangelho. É onde o inimigo mais luta. É onde o inimigo mais tenta contrariar, para que a palavra que salva, que cura, porque o crer é pela palavra. Para que nós não ouçamos a palavra e que a gente não creia, como diz a parábola. É claro que o inimigo não vai ficar de braços cruzados, olhando para nós, enquanto nós fazemos avanços no reino. Mas nós partimos para essa batalha como vencedores. Como vencedores. O Senhor já venceu por nós. O Senhor já ganhou. O inimigo não tem poder mais sobre a vida dos filhos de Deus. Não tem. Agora nós temos que ter consciência aquilo que Jesus falou e que eu falei no último culto que nós pregamos sobre esse tema de batalha espiritual. Vigiai e orai. O espírito está pronto, a carne está fraca. Essa foi as palavras de Jesus. E Pedro diz assim: vigiai, sede sóbrios e vigilantes, porque o Satanás, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão. Não é leão nem coisa nenhuma. Como um leão, procurando a quem tragar. Agora, nós que somos filhos de Deus, quem é filho de Deus aqui? Vocês são filhos de Deus? Pode rugir à vontade, meus irmãos. Pode rugir, ladrar o que ele quiser. Miar não tem poder sobre a igreja do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor para terminarmos o nosso culto. Que a gente possa cada vez mais entender essa luta que vivemos, mas entender a vitória que Deus já nos deu para nós, através do sacrifício do seu Filho. Aleluia.